Então, neste vídeo, eu quero tão somente falar sobre 10 detalhes, 10 coisas que eu e você precisamos saber ou precisamos nos lembrar acerca da criação de Eva. 10 coisas importantes que você, por certo, vai ouvir do seu professor na próxima lição da escola bíblica. 10 curiosidades, 10 detalhes importantíssimos sobre a criação. Olá, queridos irmãos, queridos amigos, alunos e professores da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o pastor Roque Ribeiro e estou aqui, como sempre, e mais uma vez, para compartilhar contigo algumas ideias, algumas dicas, alguns detalhes, algumas reflexões, algo que possa te servir como subsídio para a ministração da próxima lição da Escola Bíblica Dominical. Lição esta que tem como título A Criação de Eva. Esta lição faz parte de uma série de lições que trata acerca da antropologia bíblica, o estudo do homem sob a perspectiva da Bíblia. E nessa lição, número 2, nós vamos estudar sobre Eva. Quem foi Eva? Como ela foi criada? Por que ela foi criada? A criação de Eva foi um ato desesperado e improvisado de Deus? Ou já estava nos planos de Deus a criação de Eva? Eva era superior ou inferior à pessoa de Adão? Eva foi criada antes ou depois de Adão? Qual é a composição física de Eva? Eva era melhor ou pior que Adão? Eva foi a primeira mulher a ser criada? Ou houve uma outra criatura, um outro ser humano que Deus criou antes de Eva ou antes de Adão? Estas e outras perguntas, estas e outras indagações poderão ser discutidas, conversadas, detalhadas com alunos e professores no próximo domingo. Nesta oportunidade, neste vídeo, estaremos apenas conversando, traçando alguns detalhes pontuais que vão te servir para a ministração da escola bíblica. Então, você já pode deixando o seu like, você já pode se inscrevendo no nosso canal, ativando as notificações para que você possa receber os nossos vídeos tão logo eles sejam lançados. Vamos então para a nossa lição de número 2. Pois bem, queridos irmãos, nesta lição de número 2, eu gostaria de dar um formato diferente para este nosso vídeo. Por certo, o aluno ou o professor já estudou a lição de número 2, que trata basicamente de 3 temas. O plano de Deus na criação da mulher, a criação de Eva, propriamente dito, que é o tópico de número 2, e a missão da mulher, que é o tópico de número 3. Ao longo destes 3 tópicos, o comentarista e o professor estarão ministrando, palestrando sobre alguns temas específicos, sobre alguns detalhes específicos. Então, neste vídeo, eu quero tão somente falar sobre 10 detalhes, 10 coisas que eu e você precisamos saber ou precisamos nos lembrar acerca da criação de Eva. 10 coisas importantes que você, por certo, vai ouvir do seu professor na próxima lição da escola bíblica. 10 curiosidades, 10 detalhes importantíssimos sobre a criação de Eva. Vamos então a cada um desses detalhes. Detalhe número 1. Adão não reivindicou a Deus uma companheira. Foi o próprio Deus
quem viu e não gostou da sua solidão. Está escrito em Gênesis capítulo 2, versículo 18. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. Então os irmãos percebem que foi Deus quem viu a necessidade de relacionamento do ser humano. Foi Deus quem viu a necessidade premente de Adão. Não foi Adão que se chegou até Deus reclamando, não foi Adão que chegou até Deus pedindo. Foi o próprio Deus quem viu as necessidades de Adão. E esta dica já serve para nós para entendermos que Deus, ele está ciente, plenamente ciente de todas as nossas necessidades, bem antes que nós peçamos para ele. E no caso de Adão, Adão nada pediu, simplesmente Deus, o próprio Deus, viu a necessidade de Adão. Dica número 2. Adão não procurou uma companheira. Adão não procurou suprir por si só da sua necessidade. Não. Foi Deus quem procurou e foi Deus quem trouxe Eva ao encontro ou à presença de Adão. O versículo 20 desta mesma leitura bíblica em classe, que está em Gênesis capítulo 2, diz assim: e Adão pôs os nomes a todo o gado e às aves dos céus e a todo animal do campo. Mas para o homem não se achava adjuntora que estivesse como diante dele. O texto não está dizendo que era Adão quem procurava. O texto está dizendo que não se achava uma adjuntora. Então, não foi Adão quem procurou. Foi o próprio Deus que observou que nenhum dos animais serviria. Obviamente, isto é uma figura de linguagem para entendermos que Deus estava preocupado com a situação de solidão do homem. Mas, repito, não foi Adão quem procurou uma companheira para si. O versículo 22 diz assim: e da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. Não foi Adão que foi atrás de Eva. Não foi Adão que foi atrás de suprir a sua necessidade. Foi o próprio Deus que, ao observar a necessidade do homem, formou Eva e trouxe Eva à presença de Adão. Dica número 3, detalhe número 3. Eva não foi criada imediatamente após e nem simultaneamente a criação de Adão. Existem alguns teólogos que dizem que macho e fêmea foram criados simultaneamente, no mesmo tempo, no mesmo momento. Porém, não é isto que a Bíblia nos informa. No versículo 18, a Bíblia diz que Deus viu que o homem estava só. Nos versículos 19 e 20, e também versículos 19 e 20, diz a Bíblia que Adão colocou o nome em todos os animais e não se achou alguém que lhe estivesse como que diante dele para o servir ou para o ajudar. Denota-se, portanto, que Adão estava só. E se ele estava só, ele foi criado primeiro e depois, em um outro momento, Deus criou a Eva. Eva não foi criada simultaneamente logo após, ou nem mesmo ela não foi criada imediatamente e nem simultaneamente. Não foi logo após que Deus criou Adão que Deus criou Eva. Não foi no mesmo momento que Deus criou Adão, Deus criou Eva. Não. Houve um espaço de tempo que nós não sabemos quanto tempo foi, mas o certo é que houve todo um espaço de tempo para que depois houvesse a criação de Eva. O importante é nós entendermos que Eva não presenciou Adão colocando o nome em todos os animais. Em contrapartida, Adão não presenciou Deus
formando, criando a Eva, pois diz o texto bíblico que ele caiu em um profundo sono. Dica número 4. A criação da mulher não foi um ato desesperado e nem improvisado de Deus. Não, a criação da mulher não foi algo que pegou Deus de surpresa ao contemplar a solidão de Adão. Não, tudo já estava na eterna presciência de Deus. Deus, ao criar Adão, já sabia que ele teria esta necessidade de uma companheira. Porém, Deus faz tudo a seu tempo. E o tempo de Deus não é o nosso tempo. Por não entendermos e não conhecermos o tempo de Deus, às vezes pensamos, indagamos, questionamos e parece que Deus ficou desesperado, parece que a solidão de Adão pegou Deus de surpresa e por essa surpresa, de uma forma improvisada, ele cria Eva, mas não é isto que nos infere o texto bíblico. Em todo tempo, o texto bíblico nos mostra que Eva já estava nos planos de Deus. Inclusive, o tópico número 1 da nossa lição deixa isto muito bem claro, falando acerca da importância de Eva, falando acerca da eterna presciência de Deus ao criar todas as coisas, ao criar as suas criaturas. Então, a criação da mulher não foi um ato desesperado e nem um ato de improviso da parte de Deus. Dica número 5, detalhe número 5. A mulher é tão importante quanto o homem. Isto não tem nada a ver com atribuições. Isto tem a ver com adjunção. Vejam as palavras que Deus usou. Far-lhe-ei uma adjuntora. Alguém que esteja como que diante dele. Eu sei que existe um movimento feminista que tenta colocar a mulher não apenas em escala de igualdade, mas tenta até mesmo, muitas vezes, colocar a mulher acima, num patamar mais elevado que o homem. Mas não é esta a intenção de Deus ao criar a mulher. Eu tenho um pastor, que foi o meu pastor na minha congregação, chamado Pedro Luciano. Hoje ele serve a Deus em outra congregação, aqui mesmo no nosso ministério, no Rio de Janeiro, Assembleia de Deus, Ministério de Cordovil, pastor-presidente Francisco José. Mas na época que eu era novo convertido, nos cultos de sexta-feira, pastor Pedro uma certa vez disse assim: homem e a mulher é igual a volante e a roda. Os dois são redondos, porém cada um na sua função. Simples assim. Cada um na sua função. As atribuições do homem são uma, as atribuições da mulher são outras. Porém, os dois se complementam, os dois se completam e os dois cumprem os seus propósitos e a sua missão. Nenhum dos dois é mais importante que o outro. Então, a mulher é tão importante quanto o homem. E isto não tem a ver com atribuição. Isso tem a ver com adjunção. Adjuntora é alguém que responde na ausência, porém responde com a mesma valia. E interessante que o texto bíblico diz: alguém que esteja como diante dele. O texto está nos dizendo que a mulher precisaria estar a pé de igualdade com o homem, respondendo pelo homem em sua ausência. Então nós sabemos que a palavra-chave hoje é empoderamento feminino. A mulher, ela tem o seu valor, ela tem as suas atribuições, ela tem a sua importância. E é importante para nós, homens, destacarmos e valorizarmos as atividades e o próprio valor que a mulher tem em meio à sociedade. Dica número 6. O material usado na constituição da formação do homem e da mulher não os coloca em nível de desigualdade de importância, nem designa nada
em relação ao seu relacionamento. Traduzindo, o homem foi criado do pó da terra. A mulher foi criada da costela de Adão. Adão, criado do pó, Eva, criada da costela. Esta questão de um ter vindo do pó e outro ter vindo da costela, em nada os coloca em situação de desigualdade. A mulher não é diferente do homem neste aspecto, porque alguns também dizem que a mulher foi tirada da costela para ser companheira, porque costela é aquilo que protege o coração e o pulmão. Se o homem fosse feito para dominar a mulher teria sido tirada do osso. Se a mulher fosse feita para dominar o homem, ela teria sido tirada de um osso do crânio. Mas não é nada disso, porque a criação da mulher foi um ato espontâneo e um ato soberano da parte de Deus. Deus poderia tirar a mulher, fazer a mulher, constituir a mulher de qualquer forma, de qualquer jeito, porque Ele é soberano. Então, o material do qual eles foram feitos, em nada os coloca em situação de igualdade ou desigualdade. As igualdades e as desigualdades se dão por outros aspectos e não por este aspecto da criação. Dica de número 7. Eva não foi um clone de Adão. A nossa lição nos diz que na criação de Eva, Deus realizou a primeira anestesia, a primeira cirurgia e a primeira manipulação genética, colhendo os dados genéticos de Adão e formando Eva. Estas ações de Deus não constituem dizer que Eva era um clone de Adão. Porque a clonagem humana, o que é proibido por questões éticas, ela tem outras designações, ela tem outras realidades. E Eva é criação de Deus. Repetindo sobre a soberania de Deus, Deus poderia fazer ou criar ou formar Eva de qualquer outro material. Deus poderia simplesmente, na sua soberania, fazer Eva vir à existência do nada. Ou Deus poderia também ter feito Eva da mesma maneira que criou Adão, tirando-a do pó da terra. O fato de Deus tirar Eva da costela de Adão nos traz sim um outro detalhe e nos ensina uma outra lição. E a lição que isso nos ensina é a lição, ou a dica de número 8, é que o fato de Eva ser tirada da costela de Adão mostra uma simbiose, mostra uma interdependência entre os dois, mostra assim uma igualdade entre os dois, nos dizendo que ambos são da mesma massa, são do mesmo tipo, são da mesma essência. Agora, a dica de número 9. Na criação de Adão, Deus chama a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E o comentarista ainda nos diz que Deus usa a primeira pessoa do plural. Nós, façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Porém, na criação de Eva, Deus usa a primeira pessoa do singular. Far-lhe-ei uma adjuntora. A própria ação direta de Deus, a própria iniciativa de Deus
ao criar Eva, nos denota, nos ensina um amor incomparável do Criador para com a criatura humana. Deus, ao ver a necessidade, Deus, ao ver a solidão de Adão, ele mesmo tomou a iniciativa de criar-lhe uma adjuntora. Não precisou consultar o Filho ou o Espírito, mas ele mesmo interveio e formou Eva da costela de Adão. Lição número 10. Dica de número 10, e chegamos à nossa última dica, é justamente sobre o poema de Adão. No final dessa leitura, nós vemos um belo poema recitado por Adão. Porém, este poema não foi apenas um poema, mas foi uma verdadeira aula de sociologia, porque Adão, em seu poema, nos mostra algumas lições, pelo menos 5 ou 6 lições importantíssimas no relacionamento do homem com uma mulher. Por exemplo, no versículo 23, Adão diz assim: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Com isto, Adão está mostrando a similaridade entre ele e entre sua esposa Eva. Osso do meu osso, carne da minha carne. Nós dois agora somos um só, somos feitos da mesma essência, somos iguais. Similaridade. Quer ver uma outra coisa que Adão nos fala? Aqui mesmo, neste versículo 23. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Isto fala de reconhecimento. Será chamada quer dizer que as pessoas a chamarão. Então Adão está dizendo que a sua esposa seria reconhecida como alguém que está verdadeiramente do seu lado, como alguém que lhe ajuda, como alguém que lhe é uma verdadeira adjuntora, uma verdadeira companheira. Então, na poesia de Adão, ele fala sobre similaridade e fala sobre reconhecimento. Versículo 24. Capítulo 12 de Gênesis. Portanto, deixará o varão o seu pai e sua mãe. Isto, Adão está nos falando de maturidade e responsabilidade. O garoto, o rapaz, quando chega na sua idade madura psicologicamente, madura socialmente, madura financeiramente, madura espiritualmente, madura sentimentalmente, então ele está apto a deixar seu pai e a deixar sua mãe para assumir um novo compromisso. Adão está nos falando de maturidade e responsabilidade. E ele continua no texto dizendo: e apegar-se-á a sua mulher. Esse apego, Adão está nos falando sobre amor e comprometimento. Apegar-se-á a sua mulher significa que ele passará a dar mais atenção para ela, significa que ele passará a atentar mais, não apenas para a ajuda que ela pode promover em sua vida, mas também para a ajuda que ele precisa promover na vida dela, pois afinal ele mesmo disse, a partir de então, são ambos uma só carne. Então Adão, ele está falando sobre amor, comprometimento e, mais acima de tudo, sobre cumplicidade. Apegar-se-á a sua mulher quer dizer que ele vai amar, ele vai cuidar, ele vai atender às necessidades. E serão ambos uma só carne. Isso também fala de cumplicidade. Ambos uma só carne. É um com o outro. E no último versículo, e ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Isto nos fala de intimidade. Adão e Eva possuíam intimidade, assim como o casal deve ter a sua privacidade e a sua intimidade. Estamos falando da criação da mulher neste
nesta lição de número 2. E é importante salientar que a Bíblia, embora ela faça o registro de várias épocas da história da humanidade, épocas estas nas quais as mulheres eram desvalorizadas, eram descredenciadas, eram até mesmo humilhadas e desprezadas, a Bíblia, como uma fonte e como uma regra de fé e prática, ela tenta sempre nos mostrar o lado amoroso de Deus em resgatar o valor e a importância da mulher. E quando chegamos no Novo Testamento, nós encontramos o Senhor Jesus resgatando este valor, resgatando esta importância. A mulher é importante em vários aspectos e em várias áreas do relacionamento humano. O tópico de número 3, que fala acerca da missão da mulher, apresenta pelo menos 3 esferas do relacionamento humano na qual a mulher atua peremptoriamente com o seu valor e com a sua importância. A mulher atua como uma boa esposa, a mulher atua como uma boa governanta do seu lar, da sua casa, e a mulher também atua na obra do Senhor nosso Deus como adjuntora, como ajudadora. O comentarista cita a mãe e a avó de Timóteo, Eunice e Lloyd, como exemplo de mulheres que devem ser imitadas. O comentarista cita Áquila e Priscila como um casal exemplar que ajudavam os homens de Deus, mostrando assim que a mulher deve estar ao lado do seu esposo, ao lado do seu marido, para que ambos assim tenham um ministério complementar de sucesso, de excelência e próspero para a glória do nome do Senhor. A mulher foi criada para ser a coroa do seu esposo. A mulher foi criada para ser o complemento da vida e do ministério do seu esposo. Então, a mulher, ela possui a sua importância conforme as sagradas escrituras. Deus nos abençoe, que Deus possa te abençoar, aluno, te abençoar, professor, na próxima lição. E não se esqueça de clicar aí no gostei, no joinha, não se esqueça de ativar as notificações, e se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, porque isso é muito importante para o crescimento do nosso canal e para que estas informações possam ser veiculadas com o maior número de pessoas possível. Boa aula para todos e que Deus nos abençoe.